Trump se rendeu, está sob custódia da justiça, tecnicamente ele está preso nos Estados Unidos para responder a esse caso da Stormy Daniels, atriz pornô que ele tentou subornar. Diga, Fernando Horta. Os Estados Unidos eles têm uma trajetória histórica, né? A justiça norte-americana tem uma trajetória histórica de pegar grandes criminosos por crimes que nos parecem menores, mas é porque aqueles crimes que estão ali são os que são mais fáceis de serem comprovados. Então eles vão atrás, né? Vamos lembrar que aquele vai pegar mafiosos por conta de falsa declaração de imposto de renda, né? Gente que matava não sei quantas pessoas acaba prendendo por tráfico, por comércio ilegal de álcool na época da lei seca. Então essa é uma característica que muita gente vai dizer assim, puxa, mas o Trump fez tanto absurdo, criou tanto problema, inclusive tem aquela acusação de tomar para si, sob custódia própria, uma série de documentos ultra secretos, né? E agora vai se prender ele por causa de uma questão de um suborno com uma atriz pornô que durante a campanha foi, digamos assim, recebeu uma grana para não dizer que o Trump tinha pago a ela por serviços, vamos dizer assim, de natureza não cristã, né? E aí vai se dizer, mas só isso? Pois é, mas a justiça americana é muito pragmática, né? Ela vai em cima daquilo que dá para provar sem maiores discussões. Então, se é isso, é isso. Os democratas parecem realmente querer uma eleição, a próxima eleição, o mais limpa possível. Esperemos, Atush, que isso também aconteça em outros países, não só aqui no Brasil, mas tem outros líderes que também precisam passar por isso. Falaremos sobre isso também. Deixa eu agradecer aos nossos assinantes, ao Jorge Veríssimo, ao Marco Carvalho e à Ninha Nogueira, né? Só que tem um complicador aí, Fernando, que é o seguinte: se a gente olha para os Estados Unidos, o Donald Trump lidera as primárias do Partido Republicano com larga vantagem, né? E há uma sensação de vitimização do Trump. Os seus apoiadores dizem que ele sofre perseguição judicial por parte do Partido Democrata, e há quem diga que essa prisão, inclusive, irá fortalecê-lo, porque, na verdade, não se está discutindo a inelegibilidade do Donald Trump, como está se fazendo aqui no Brasil em relação a Jair Bolsonaro. Será que Trump voltará mais forte desse escândalo? Né? Como é que você vê o caso dos Estados Unidos? Olha, o caso norte-americano é parecido com o que a gente está vivendo aqui, né? Tuxa, é indiscutível essa questão. Ou seja, nós temos uma figura lá que vive efetivamente de uma vitimização, vive de criar inimigos no mundo inteiro. Donald Trump e o Bolsonaro, eles fazem parte da mesma estratégia política e eles vão usar, obviamente, qualquer coisa que for feita contra eles, eles vão trazer a seu favor. Agora, acho que não muda a situação do Trump, fortalece as suas próprias bases. Assim como aqui no Brasil, qualquer ataque ao Bolsonaro vai acabar desgostando os seus apoiadores mais insanos, né, se é possível que a gente coloque nessa categoria, mas acho que não altera o jogo específico. O que eu estou dizendo com isso? O centro de busca de votos, tanto do Bolsonaro quanto do Trump, o centro político do Brasil e dos Estados Unidos, eles se afastaram do Trump e do Bolsonaro, né? Se afastaram no sentido de que é muito difícil para o Bolsonaro e para o Trump conseguirem apoio desses grupos. E esse tipo de situação acaba afastando eles cada vez mais desse eleitorado. Então, eu acho que fortalece sim dentro da sua própria base, mas não altera efetivamente o jogo do lado de fora, a menos que se comece aí algum tipo de movimentação mais agressiva, que o Trump, inclusive, ameaçou, né? Ameaçou com possibilidade de guerra civil e tudo mais, mas vamos ver como é que a coisa termina. Se ele fizer isso, vai piorar ainda pro lado dele. Só para contextualizar, o Trump foi preso pelo caso Stormy Daniels, né, uma atriz pornô que recebeu $130 mil do Donald Trump para se calar. E isso é considerado crime nos Estados Unidos, então ele está sendo preso por subornar uma atriz pornográfica, uma coisa bem americana, né? Ele teve um caso com ela, porque todo mundo sabe que esses milionários, bilionários vivem de utilizar o dinheiro deles para os seus interesses da carne, né? E ele teve vários dessas atrizes pornôs famosas que ele teve caso, e obviamente que ele não vai aceitar, né? Esse tipo de... Ele não quer que isso entre na história dele, né? Então ele acaba fazendo esse tipo de situação e aí incorre num crime ainda maior, né? Agora, vamos ver... A gente tem que olhar isso nos Estados Unidos, Léo, com algum cuidado, para que efetivamente a gente possa ver como isso vai reverberar lá dentro e medir como aconteceria no Brasil. Porque nesse momento o Bolsonaro deve estar escondido no banheiro, viu, Atush?